Eu duvido que uma pessoa olhe para uma letra que diga estupro até o fim não seja uma promoção do estupro. Tu concorda que seja? Claro. Por que especificamente o Comando Vermelho até o fim não é uma promoção do Comando Vermelho? Fica mais lindo. Então, eu acho que é muito importante que a gente tente manter o foco da discussão, né? Porque crime organizado, embora esteja correlacionado, ainda deve ser desenvolvido mais à frente. Porque se a gente estiver falando especificamente da lei anti-Oruan, a gente não está defendendo a censura de qualquer tipo de pessoa, de artista que esteja fazendo a promoção, inclusive do crime organizado, de modo privado. Então, como é que necessariamente tu tá chamando isso de censura? Porque a única restrição é que a pessoa não faça isso através do dinheiro do Estado, que, na verdade, não produz absolutamente nada, mas que é arrecadado através dos impostos dos trabalhadores, que, inclusive, são vítimas do crime organizado e que é, portanto, promovido por músicas feitas pelo Oruan, especificamente. E é isso que eu não entendo. Porque se a gente manter o foco, a questão é onde está exatamente essa censura? Porque privadamente ele vai poder continuar produzindo as músicas dele. Como chamar isso de censura exatamente? Como que tu definiria a censura? Cara, é que nós vivemos numa realidade política em que as maiores vítimas de violência policial são negras, negros e a juventude periférica e negra. Digo, a sua análise precisa partir daí, que é um dado da realidade. As pesquisas indicam que, inclusive, a violência policial só cresce, indicam que nós temos um setor da população, que é, inclusive, o maior setor da classe trabalhadora, que é tratado de maneira diferente. Digo, então é evidente que as expressões artísticas que forem socialmente lidas como expressões deste setor social, elas vão ser perpassadas por outro crivo. Elas são perpassadas por outro tipo de compreensão. E é sobre isso que nós estamos debatendo. Por isso que nós dizemos que criminaliza a cultura periférica e tal. Mas eu te devolvo a pergunta. Eu acho que, por exemplo, se a gente observa a música sertaneja tem diversas expressões machistas, de conteúdo, inclusive fazendo apologia ao feminicídio, etc. Como nós lidamos com isso, entendeu? Por que quando você vai falar de apologia ao crime, simplesmente não se comenta sobre esses casos? É só conivente falar do funk, do trap, etc. Por que você não fala das diversas outras expressões que também estão demonstrando coisas, machismo, racismo, etc., que existe na sociedade? E isso simplesmente não é falado sobre. Digo, não entra no debate sobre a lei, entendeu? Então, esse é o problema. Quem vai definir? Numa sociedade, o Brasil se constituiu sobre 500 anos de escravidão, e isso é uma marca profunda do que é a realidade da nossa população hoje. Digo, é evidente que, por conta desses traços, existe um setor da sociedade que é, de antemão, a priori, encarado como criminoso. Você entende? E essa lei é voltada para esse setor. É por isso que nós dizemos que, de fundo, é uma narrativa que endossa todo esse debate de perseguição racista à população pobre e trabalhadora. Tá, eu vou te fazer algumas pequenas perguntas para poder desenvolver meu argumento a partir delas. Primeiramente, tu entendeu o que é o conceito da falácia imprecisa, certo? Que existem questões limítrofes e existem questões claras. E eu duvido... Mas quem vai definir quais são essas questões? Não, peraí. Eu duvido que uma pessoa olhe para uma letra que diga estupro até o fim não seja uma promoção do estupro. Tu concorda que seja? Claro. Por que especificamente o Comando Vermelho até o fim não é uma promoção do Comando Vermelho? Mas o debate não é exatamente sobre isso. Sim, o debate é esse. A gente tá analisando de modo lógico e racional. Se nós estivermos falando que estupro até o fim é literalmente a promoção do estupro de uma atitude extremamente misógina, uma das piores que tu pode cometer contra uma pessoa, por que o Comando Vermelho até o fim não é a promoção? Se é literalmente tu tá trocando os agentes da violência. Um filme que retrata um estupro. Mas a gente não tá retratando expressões aqui, mas a gente não tá retratando a Cidade de Deus, por exemplo. Ela representa coisas boas e ruins da sociedade. Então, agora a gente vai... Quem vai definir o que é bom ou é ruim? Ampliar para outras situações, tá? Em relação ao que é ou não
Promoção, certo. Primeiramente, isso vai ser determinado por técnicos do direito, que não somos nós. São pessoas que vão analisar o caso, depois a denúncia, e vão concluir, ok, isso aqui é ou não é promoção do crime organizado. Segundo, o Oruan, ele já pediu pela liberdade do pai dele inúmeras vezes, sendo que ele continua sendo o líder do Comando Vermelho da cadeia, de dentro da cadeia, ele ainda comanda essa facção criminosa. Certo. Me parece que não é apenas a descrição de uma realidade. Ele está defendendo algo que o pai dele criou, ou pelo menos é um dos principais líderes, expandiu, enfim. Outra coisa. O Oruan não somente defende o pai dele, mas também o assassino do Tim Lopes, mas pediu pela liberdade do amigo dele que agrediu a namorada. A namorada dele tinha 16 anos de idade e o amigo dele tinha 20. Não é uma pessoa que está razoavelmente ajustada com os valores convencionais do que nós consideramos sãos, que nós consideramos adequados. É uma pessoa que canta É o Comando Vermelho até o fim. Eu acho que seria um absurdo se alguém cantasse a Ku Klux Klan até o fim. O Oruan também canta Nós Desce na Pista para fazer assalto. E se ele cantasse Nós Desce na Pista para estuprar? Evidentemente isso seria a promoção de um estupro. E pior ainda, vamos considerar que o Oruan fizesse parte de uma gangue de estupradores. Aliás, não ele, mas ele fosse amigo ou sobrinho ou filho de uma pessoa que participa de uma gangue de estupro coletivo e ele estivesse o tempo todo pedindo a liberdade desses agressores. Aí ele chega lá e canta uma música. É o estupro até o fim. Isso não é promoção. Ele é amigo de agressores, ele é filho de agressores e pede a liberdade desses agressores. Porque não adianta querer ficar procurando pelo em ovo de uma implicitude, de intenções, de uma lei que talvez queira criminalizar a cultura periférica. Isso é claro e evidente. Ele é amigo de um agressor de mulher e pede pela liberdade desse agressor. Ele é filho de um dos maiores líderes de facções criminosas desse país e pede pela liberdade dele, ainda que ele esteja na cadeia, liderando essa facção criminosa. E pede a liberdade de um assassino jornalista que, inclusive, estava investigando sobre tráfico humano. Isso é, sim, promoção e defesa do crime organizado. Pior ainda se for com o dinheiro do Estado. Se fosse de modo privado, ainda a gente consegue tolerar, porque aí se trata de liberdade de expressão. Essa pessoa está literalmente subsidiando a própria arte. Mas através dos subsídios do Estado... Quer fazer isso? Faça com o seu dinheiro, não da população que está literalmente sendo vítima de latrocínio, de furto, de motim no meio da rua, porque pessoas que são viciadas em crack atacam e essas pessoas, elas compram de facções criminosas, são viciadas graças a elas. Isso é um absurdo, isso está literalmente destruindo com o país, avançando em inúmeros territórios, se tornando um estado extraoficial alienígena. Isso é uma situação extremamente grave. E outra coisa, porque eventualmente quem vai ter que sofrer com isso são as pessoas pobres, periféricas e negras, etc. Isso serve para todas as leis. Se for partir desse critério, então acaba com as leis, acaba com o Código Penal. Porque se eu cometer um homicídio contra você, certamente eu vou ter muito mais dificuldade de sair da cadeia do que o filho de uma pessoa muito rica e poderosa, de um político. Isso é inegável. A questão é, vamos abolir a lei do homicídio? Não faz sentido nenhum isso. Infelizmente, lamentável e fatalmente, é isso que acontece na sociedade. Pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas influentes vão ter mais capacidade de se safar. Inclusive, veja o que aconteceu com o próprio Oruan. O Oruan foi preso 2 vezes. Numa das vezes, o que ele fez? Ele pagou uma fiança de 100 mil. Na outra, ele pagou uma fiança de 30k. Ele é um playboy. Ele foi criado com uma excelente educação, com contatos, com muita estabilidade e, pior de tudo, faz cosplay de pobre pra fingir que representa a população favelada. Favelada é um caralho. Eu que vivi na favela. Eu vivi 4 anos na favela. Isso que é cosplay de pobre. Ele é o baita de um playboy, inclusive um nepo baby. Ele nunca passou fome na vida dele. Pode ter certeza disso. Ele não é um pobre coitado. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele é filho de um assassino que se chama Marcinho VP. De um criminoso da pior estirpe. Você já se pegou tentando entender um americano falando inglês e você acabou não entendendo nada? Você acha que ele fala rápido demais? My name is Macy Jury, I'm going to OU. Boomer Center, baby. My name's Kevin Murphy, I'm going to Oklahoma Boomer Center. Por exemplo, você é acostumado a dizer I have to talk to her, mas o americano fala I've got to talk to her. Aí você se pergunta, como é que eu vou chegar nesse nível? Muito fácil, você tem que aprender reductions,
a Lincoln Sounds e praticar muito. E é isso que a gente faz no melhor curso online de idiomas do Brasil. É só clicar aqui e vir comigo.